Para vocês conhecerem a primeira bailaora maravilhosa, incrível, sensacional do grupo Laurita Castro, Yara Fortuna. Hoje vai ser uma live bem diferenciada. Nós vamos estar aqui com vários convidados. Vai ser uma live coletiva sobre a história do grupo Laurita Castro, a primeira geração. Eu achei, durante as entrevistas que eu fiz, principalmente, com todas, né? Com a Vera, com a Yara, com o Fernando, com a Iraci, com a Ângela. Enquanto eu estava entrevistando, várias pessoas que já tinham dançado nesses grupos que a gente conversou, que tinham participado dessa história que a gente está falando, dos anos 80, dos anos 90, da história do flamenco aqui no Brasil, as pessoas estavam nessa live assistindo. E eu falava, gente, eu preciso falar com essas pessoas também, eu quero entrevistar, dá vontade de entrevistar todo mundo. Porque eu sei que cada um tem uma história, cada um tem algo que lembra para acrescentar nessa história aqui que a gente está relatando, escrevendo, arquivando, catalogando, né? Porque enquanto as entrevistas estão acontecendo, a gente está recolhendo esse material, que é super importante. Então, me deu muita vontade de estar conversando com essas pessoas, né? Principalmente os bailaores, o pessoal que fez parte de corpo de baile. Quando a gente entrevistou a Ângela, nossa, o pessoal do Tarantos estava em peso, né? Na live, ouvindo, escutando. Eu também vou fazer uma coletiva com o pessoal do Tarantos, quero muito, muito, muito. E quando a gente estava contando a história do Laurita Castro, a mesma coisa. Então, hoje eu resolvi convidar algumas pessoas. Eu acho que essas lives coletivas, elas vão acontecer sempre, porque tem bastante gente para dar depoimento, para participar. E eu acho que cria também uma dinâmica, né, diferente. Então, eu pensei nessa questão da gente criar essa dinâmica e poder trazer mais gente para participar ao mesmo tempo, né? Então, hoje a gente vai estar ouvindo pessoas que vão estar dando os depoimentos a partir do início do grupo Laurita Castro, né? O grupo Laurita Castro, enquanto grupo não, mas as aulas da Laurita, como eu comentei com vocês, eu acho que na primeira live que eu fiz, que eu contei a minha história, né? Eu sou da época do TBC. A Laurita começou a dar aulas de flamenco no antigo Teatro Brasileiro de Comédia, lá na Bela Vista. E eu contei para vocês que eu era bailarina clássica, assisti o Bodas de Sangue, fiquei encantada, enlouquecida, quero fazer essa dança, já era bailarina clássica. E eu vi numa revistinha dançar uma foto da Laurita, porque eu não sabia onde eu encontrava essa dança. Eu não tenho diretamente nenhuma origem espanhola, então nunca tinha ouvido falar do hispano, né? Que a gente conversou tanto semana passada com a Iraci, que já era o Clube Espanhol, ou seja, os filhos dos imigrantes, né, já estavam dentro desse meio, né? Do flamenco, do folclore espanhol. Então, as pessoas frequentavam o Clube Hispano, esses imigrantes. A gente que não, né, não tinha essa descendência, não sabia nem por onde começar. E aí eu achei a Laurita no TBC. E comecei a fazer aula. Primeiro eu fiz 2 anos de aula para depois o grupo começar a existir, né? E hoje, assim, logo, primeira pessoa que, além do mais, eu quero falar um pouquinho dela, né? Que foi muito importante para mim, que é a Yara Fortuna.
Na verdade, ela é a nossa primeira convidada, mas ela pessoalmente hoje na live não vai poder estar. Mas ela gravou um depoimento, né, sobre a passagem dela no grupo Laurita Castro. E a gente sempre chamou a Yara Fortuna carinhosamente de Yarinha, né? A Yarinha, a gente tinha a Yarinha loira e a Yara Castro morena. Então era a Yarinha e a Yarona, as duas, né? Duas Yaras. E a Yarinha, quando eu cheguei no Laurita Castro, que a Yara ainda nem tinha chegado, né? A Yara veio depois ainda da gente. Quando eu cheguei nas aulas da Laurita, não no grupo, que ainda não tinha o grupo, a Yarinha já dançava muito, gente. Era uma coisa impressionante. Durante muitos anos que eu estive no Laurita Castro, esta mulher que dançava maravilhosamente bem, já sapateava, já tinha toda uma interpretação, porque ela já era bailarina, né? Eu acho que a formação dela é do clássico, acho que da dança moderna também. Então ela dançava flamenco incrivelmente. E eu olhava aquela mulher bailando e ficava encantada. Então ela foi minha musa inspiradora. Consegui conversar com ela depois de anos sem a gente se encontrar. É muito emocionante. Ela dá aula toda quarta-feira, então infelizmente ela não pode estar aqui, mas ela gravou um depoimento super bonito e eu quero passar para vocês agora, para vocês conhecerem a primeira bailaora maravilhosa, incrível, sensacional do grupo Laurita Castro, Yara Fortuna. Então, é muito bom estar aqui falando da minha experiência no Flamengo. Já faz tantos anos, tenho que puxar da memória para eu lembrar exatamente como tudo se deu, né? Mas eu comecei também no TBC, porque no TBC eu fazia aula de dança com a Sônia Mota, que era uma grande bailarina de dança moderna na técnica Falco. Então eu fazia dança lá no TBC, aqui na Rua Major Diogo, hoje a Sônia Mota que está na Alemanha, né? E lá eu conheci a Laurita Castro. Foi muito bom, nossa, maravilhoso. Foi minha primeira professora, foi um encontro mágico, porque eu não sabia nada de sapateado, não sabia nada de flamenco, mas eu tinha uma atração por esse estilo de dança. Não tenho nenhuma raiz espanhola, sempre fiz dança clássica e dança moderna. Mas aquela coisa do sapateado, aquela magia, eu amava aquilo. E ela foi minha professora, me ensinou tudo, me ensinou castanhola, me ensinou sapateado, tudo que eu aprendi no flamenco eu devo a Laurita. E ela tinha uma coisa muito legal, que ela, com o decorrer do tempo, ela não se incomodava, ela estimulava que a gente aprendesse até com outras, fizesse aula com outros professores de flamenco. Dava maior força, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Nossa, eterna gratidão a ela. Depois fiz alguns meses, eu participei de uma companhia da Ana Esmeralda, porque a Ana Esmeralda tinha uma companhia de dança e precisava de alguns bailarinos para juntar, para montar um espetáculo que ela levou aqui no Teatro Sérgio Cardoso. Aí eu fiz o teste, passei, fiquei um tempinho para esse espetáculo específico no Sérgio Cardoso. Depois ela foi viajar com a companhia, daí eu não pude ir, porque meu pai estava doente na época, então eu não fui. E depois a Laurita criou a companhia dela, né? Tinha à frente a Yara Castro e o Fernando de la Rua e tanta gente que eu sinto muita saudade, a Débora Minha-Filhouse, a Lali, a Vivi, o Ney Moro, o Aquila, e tanta gente boa, eu corro o risco de esquecer. Foi maravilhoso, foi um tempo assim incrível, eu aprendi muito com ela. Depois que eu me desliguei da companhia da Laurita, eu não fiz mais flamenco com ninguém. Foi só ela mesmo na minha vida que me ensinou tudo com amor, com generosidade, a quem eu sou eternamente grata. E aí, agora eu quero chamar mais um entrevistado, meu querido, meu amigo,
também do Laurita Castro, Ney El Moro. O Ney ficou vários anos, bastante tempo no Laurita e muito amigo da Yarinha. Vai poder contar pra gente muita coisa legal. Ney, você tá por aí? E Agora aí, querido, foi. tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Na emoção, né? Tá chorando? Ainda não. Mas daqui a pouco começa. Você Eu viu choro esse dentro vídeo da Yarinha? Eu vi, deu uma saudade danada e ela tá bonita demais. Ela sempre foi Ney, muito ela está idêntica. Que idêntica, incrível. então. Que coisa maluca. Eu adorei falar. Inclusive, até agora que a gente se reconectou, nós vamos falar um pouco mais. Estou tentando me achar aqui, Débora, que eu sou ruim com esse trem. Mas Não, tá você dando tá para mim? ótimo. Tá Então bem, tá só não bom. tá aí parado. Tá bom. Tá ótimo. Beleza. Escuta, e aí, deixa eu enganchar já, então, a sua amizade com a Yarinha. Daí você me contou aqui nos bastidores, fala um pouquinho. Foi ela que levou você pro Laurita Castro, né? Como você já disse, e a Yarinha também, ela é bailarina clássica de verdade, né? Na verdade também. E nós éramos companheiros da companhia da Alina Bernasca, o Balé Clássico de São Paulo. Nós Uhum. dançávamos muito na Alina Bernasca. Aí depois nós acabamos nos desligando, eu tomei um outro rumo, fui para fora de São Paulo, e numa dessas voltas, de férias, na verdade, acabei entrando em contato com ela, que a gente era muito amigo, a gente era quase que irmão, onde um ia, o outro ia atrás também. Aí o que acontece? Ela me convidou para ir no TBC, aí começa a história do flamenco. E eu chego no TBC, tá lá a Laurita e ela ensaiando e tocando um trecho de Carmen. E como eu te disse, por acaso eu estava de bota, mas era bota de boiadeiro, que eu estava em Mato Grosso, tinha essa mania. Ela me apresentou a Laurita, tá? Falou, você não quer fazer uma coisinha com ela? Eu falei, olha, eu não conheço flamenco, mas faço com o maior carinho. E ela me passou os passos lá e eu acabei fazendo o que eu podia, mas foi um encontro muito curto. Acho que foi só esse dia, inclusive, porque no dia seguinte eu estaria de volta a Mato Grosso. Aí, depois de acho que 2 anos, salvo engano, eu voltei de Mato Grosso em definitivo. E, para variar, a primeira pessoa que eu telefonei foi a Arinha, né? Minha amiga e irmã. E ela falou, Ney, eu tô desesperado atrás de você, a Laurita tá desesperada atrás de você, precisa te achar, onde você tá? Eu falei, eu tava viajando, eu tava no Mato Grosso. Ah, dá para você vir no ensaio da gente? Ela tá dando aula ali em Moema, na Rua Gaivota, na ginásio. Eu falei, Ah, tá, então quando você já voltou, a gente já estava lá no ginásio, então. Já tinha no saído. ginásio. Então, Você o lembra mais contato, ou o menos primeiro que contato, ano que era, Ney? acho que foi em 88, por aí, final de 87, começo de 88. Ah, isso mesmo. Foi mais ou menos isso. Eu não estou bem de memória para isso, com essas coisas de data. Mas, em suma, aí eu fui até o ginásio, encontrei a Laurita, aí a sala já não era mais uma, eram 15, tinha gente pra caramba. E eu encostei lá no fundo, eu nunca tinha feito um planta-taco, punta, punta, planta-taco na minha vida. E para começar, não tinha bota, né? Eu não tinha bota, que é de Mato Grosso, eu não servia para aquilo. Mas eu fui lá, com o sapato e fui. Aham. E, e aí começou. Aí a Laurita começou me ensinando sevilhanas, depois me ensinando sapateado. Mas aí faltava a bota. Aí um dia a Yara me aparece com uma bota que ela pegou escondida do Mauro, o ex-marido dela, eu tava nem. Legal. Então, a primeira bota que eu tive, na verdade, foi a Yara, que era uma bota de passeio, mas era uma bota social, bonita, e me lembro até da cor. Era azul. E ela falou, peguei escondido do meu marido, ele nem vai perceber. Tá bom. E por acaso servia, né? E aí foi que tudo começou. E nessa época, a Laurita ela já estava começando a fazer os contatos de pequenos showzinhos, pequenas apresentações. Aham. Então eram sevilhanas, um tangos, um fandangos, não, né? Não era grandioso ainda, como depois veio a ser com as produções geniais que a Laurita fez.
E E foi, aí nunca mais eu então, dentro desliguei. dessas produções, me fala quais foram as apresentações, os espetáculos que mais te marcaram. Que você acha que foram assim, lógico que foram vários, né? Que a gente participava de muita coisa. Eu lembro que uma época a gente dançava muito. Eu, a Yara e o Fernando lembramos de com a Laurita Castro, milhões de apresentações. Mas, por exemplo, tiveram algumas assim que para mim foram bem importantes na minha, assim, que eu lembro, que eu acho que foram sensacionais. Eu não sei se você teve na montagem em que a gente foi para Tatuí, do Manolete. Eu fui, eu acho que Tatuí eu não fui. Não me lembro de ter ido. O que você lembra assim, que te marcou muito? Porque, aliás, eu falei para eles aqui antes que você é um dos bailaores do começo, meio e fim, né? Você ficou direto no Laurita Castro. Acho que Sim, eu dancei muito no tempo. Você é a primeira fase, segunda, terceira, né? até que depois a Laurita já não dava mais aulas e quando era para dar aula também eu parei de fazer praticamente. Deixa eu ver. E tá falhando um pouquinho. Ah, não, agora voltou. Pode falar. Então, eu sempre fui privilegiado porque a Laurita sempre quis montar algumas coisas para mim, pela minha forma de dançar, pela minha forma de fazer, por exemplo, o Sorongo Ritano, que eu fiz com a Yara. Ah, eu A Yara lembro. foi minha parceira. Aí, e essa coisa que a gente se identificou, porque eu, como tinha a escola clássica, né, tinha facilidade em certos movimentos. Não tinha uma técnica, nunca tive, eu acredito, uma técnica apurada do sapateado. Mas eu conseguia usar o palco por conta do conhecimento do ballet clássico e também que eu sou oriundo do teatro também. Então a gente acabou se entendendo muito bem, porque a Yara, a Laurita tinha disso. Ela não queria fazer só o ballet pelo ballet, né? As montagens dela tinham um tom teatral. Então Sim, o que me marcou muito dava bem pra caramba, eu me lembro. E uma mega presença cênica linda, incrível. É, a hora que Ney Moura entrava em cena, a mulherada caía metade para um lado, metade para o outro. Era demais. é, você faz 30 anos atrás, né? Ué, mas É, era muito legal isso. É, a fila de autógrafos, vai, fala sério. então, e assim, teve três coisas que marcou a mim e eu acho que a todo mundo que participou. Foi o Sorongo, Aham. que a Laurita, olha como ela estava no tempo, além do tempo. Porque eu me lembro depois que ela montou o Sorongo, nós fizemos, foi um sucesso, eu com a Yara. Esse quadro sempre fazia um sucesso danado. Depois a Yara voltou, foi para a Espanha, né? Fazer cursos e tal, voltou. Mamãe, você não sabe o que estão fazendo lá. A Laura, o que foi? Estão montando o Sorongo, mamãe. Quer dizer, ela já tinha feito isso antes deles começarem lá. Olha qual é a danada, né? Aí depois veio. Eu lembro desse Manolete que eu tô te falando, talvez você tenha entrado antes, depois, ou alguma coisa. Era um espetáculo de vanguarda. Era um Né? espetáculo de teatro, dança, do flamenco, Ney. Maravilhoso, maravilhoso, incrível. É isso que me encantou na Laurita, que ela não montava dancinha, entendeu? Ah, eu vou montar uma coreografia. Para ela não era coreografiazinha, tinha uma força tão grande. Ela exigia que o bailarino fizesse um sapateado, que chamasse atenção, que o bailarino fizesse. Não precisava ser técnico, ele precisava ser verdadeiro. Então, É. junto com a expressão do corpo e tudo mais. Aí o Sorongo, depois do Sorongo, ela montou, eu não sei se foi antes ou depois de Carmen, a Peteneiras, que eu fiz com a Araci, e lá Ai, vai ela a Iraci falou dessa Peteneiras. derpeiro, né? A Aham. lombra que eu marquei, derpeiro, e tinha um pedaço que ela falou, Ney, eu queria fazer um negócio aqui, você monta para mim? Que no meio, depois que apagava lá o cigarro, tinha Aham. um pedaço de tango, que eu Ah, não sei se é tango argentino, que eu não sei se era, porque a Laurita ela fazia assim, ela pegava as músicas e ia para estúdio mixar. uhum. Coitada, ela corria atrás de estúdio, gastava um dinheiro danado, então ela mixava do jeito que ela queria. E tinha uma parte no Fumando Espero que
que tinha um pedaço de tango, era muito curto. Eu acho que tinha umas 3 frases, ou 4 frases no máximo. Aham. Então, aí no meio do Flamengo tinha um pedacinho de tango argentino que eu montei lá o que deu para montar, que eu achava que era, né? Que aqui cabia, ela me deu essa liberdade e foi outro sucesso a A peteneira da. Priscila Soar tá falando aqui que ela também dançou a peteneira, não sei se com você. Foi, mas não era só, acho que não era só um duo, não, era todo um grupo que Ah, vinha é um junto. grupo. Ah, entendi. A pareja eu fiz com a Iraci. Eu, Aham. me, eu tinha feito com a Priscila, mas não me lembro dela, mesmo porque acho que a Priscila não fumava e tinha uma cena no cigarro que a Laurita fazia questão que a Iraci fizesse, Aham. entendeu? Depois veio aquela coisa da Carmen, que foi uma coisa maravilhosa, né? Uhum. Que ela montou foi uma Carmen muito bacana, que ali eu suei, porque na verdade eu dançava com 3 roupas, porque eu tinha que entrar toda hora. Aham. Então eu tinha a de baixo, que era do final, que eu ia como bailarino, tinha a do meio, que eu era uma outra coisa, e a terceira roupa, que era a roupa do guarda. Aquilo me esquentava de um jeito, que na metade do negócio eu estava suando mais que tampa de cuscuz. Ah, Então, aí, a Yara tá falando que essa Carmen foi na terceira fase do grupo, já. E você ainda participava, lógico. E quer sim, dizer que você era triple personagem. era, eu fazia o guarda, né? Aham. Depois fazia o apaixonado pela Carmen, e no meio do caminho tinha um baile que eu entrava, assim, Aham. só como bailarino. Então, essa coisa também marcou bastante. Enfim, a minha estada na Laurita foi. E o Flamengo também abriu portas para mim, né? Através do Aham. Flamengo, eu viajei a alguns lugares do Brasil, acabei me concentrando mais em. Quer saber, ô Ney, vamos comentar então, falando em lugares do Brasil, sobre o Belém do Pará, por favor. A gente foi algumas vezes lá no Festival Gastronômico do Hotel Hilton em Belém, né? E lá eu acho que você foi uma das pessoas que a Yara e você começaram com o flamenco ali, é isso? Então, o que aconteceu foi o seguinte: em 91, isso eu me lembro que foi em 91, Uhum, foi a minha primeira ida a Belém. Por quê? Porque era para o Pepe ir. Eu não ia a Belém. uhum. Mas o Pepe me chamou e falou: Ney, eu não posso ir a Belém, você quer ir no meu lugar? Aliás, ele nem falou assim: ó, eu tenho que ir lá para cima do norte, eu não posso ir. Você não quer ir no meu lugar? Eu te ensaio direitinho. E nesse tempo ele tinha montado para mim uma farruca. Aham. E olha como eu estava ruim de companheiro, né? O Pepe coreografando a farruca e o Fernando montou essa farruca para eu dançar. Né? Maravilhoso. Então eu sou abençoado mesmo, né? Aham. E aí o que aconteceu? Indo a Belém, Aham. fomos a Belém e nós ficamos lá, acho que era 4 dias, uma coisa assim. E, então, dessa vez, aí nós voltamos depois numa segunda oportunidade e Uhum. aí me chamaram. A Lana, que era a diretora do Teatro da Paz, Sim, me na lembro. época, a jornalista Lana, aquela senhorinha que ficava sentada lá, não perdia um. Aí ela me chamou e falou: Olha, você não gostaria de vir a Belém? Aqui eu sou a diretora do Teatro da Paz e eu gostaria que o pessoal tem vindo aqui, as pessoas assistindo, falou: por que não tem isso aqui, não tem isso aqui? Você não gostaria de vir? Eu te arrumo patrocinador, eu te arrumo, você fica aqui no Hilton, o gerente é amigo meu, você se hospeda aqui, então é só atravessar a rua, você está no teatro. Eu falei: vou sim, né? Aí Maravilhoso. fui, mas sem a menor pretensão, fui lá dar uma aula, explicar direitinho como que era, né? Tá os primeiros passinhos. Chego lá, meu Deus do céu, tomei um susto, Débora. Eu tinha que dar, acho que 4 ou 5 aulas, porque não cabia gente. Um Eu monte de cheguei gente. a ter 200 alunos lá. Nossa! Acredito que era uma doideira, era uma doideira. Porque estava tudo na moda também da novela, estava tudo, né? Então todo mundo, quer dizer, 90% era curioso, né? Ah, Mas foi. vou contar, gente. Teve uma novela nessa época nossa aí que chamava Explode Coração. E era sobre os ciganos. E tinha uma entrada de uma mulher que dançava, achava que dançava flamenco, né? E aí, nessa época, foi muito bom pra gente, porque todo mundo se interessou. Apesar que o povo misturava o que era dança cigana com o que era flamenco, né, Ney? É porque eu tinha o Então, disciplina,
Bamboleo, bamboleo. Aí 15. todo mundo achava que o Flamengo era o bamboleo, Aham. né? Então faziam essa depois, claro que eles iam descobrindo que não era. Mas, enfim, aí Belém começou. Eu acabei, quando eu me dei conta, eu estava só trabalhando em Belém. Ah, e daí você Aí, ficou um aí, eu, tempo. aí eu abracei Belém, porque aí depois ela quis montar um grupo, né? Uhum. Eles resolveram fazer uma homenagem para mim, o grupo ainda existe, que é a Companhia Flamenca de Belém do Pará, Ney Moro. E eu fui homenageado, fiquei super contente. O Cássio é um aluno lá de trás, que hoje dirige a companhia, É e um onde querido, Carlos, né? Beijo. quem conhece, né? Toda vez que a Yara vem, ele gruda aqui na Yara e vai para cima e para baixo, que a Yara leva ele. Então, Belém foi isso. Eu comecei a ir, Belém, quando eu vi, eu já estava lá há anos e anos. E, aliás, até convido quem for a Belém do Pará a conhecer o Teatro da Paz e subir lá na cúpula do teatro, Maravilhoso. porque então, só que aquela cúpula, antigamente, os funcionários jogavam bola lá em cima, criavam galinha. Caraca. Aí eu fiquei, chamei a Lana, falei, Lana, o que que é isso aqui, Lana? Ela falou, então, falei, pô, isso aqui dá uma baita de uma sala de aula, tem quase 300 metros de sala de aula. Aí ela falou, mas como é que eu faço? Eu falei, olha, se você quiser eu te ajudo, eu faço, venho aqui. E ela tinha o governo na mão, em suma, resumindo, chamou todo mundo, falou, isso aqui é o Ney, ele quer montar uma sala de aula aqui, o que ele precisar vocês fazem. Que demais. Aí eu chamei todo mundo, falou, olha, é assim, é um tablau, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado. Me reuni com engenheiros, com os responsáveis. Isso é muito importante. Estou te perguntando porque a minha pesquisa, ela abrange o Brasil inteiro, né? Então, eu vou chegar lá uma hora no Belém do Pará, porque é fundamental, quer dizer, eu já sei como começou esse início com vocês, depois eu vou falar com o Cássio. Isso é muito legal. Muito legal. Então, foi em 91, por aí, 92, que você começou a plantar Em 93 fundou o seu grupo, Uhum. e aí foi até eu parar. Né? Acabou também com a morte da Lana, Uhum. com o falecimento da Lana, praticamente. Em suma, então, voltando a Belém, já que você vai entrevistar, quem for a Belém do Pará, conheça o Teatro da Paz, que é um teatro tombado pela história, mas suba lá, que lá onde se criava a galinha tem uma sala de quase 300 metros, que é um tablau, todo de tábua corrida, não é compensado, tábua da melhor qualidade, que mais tem madeira no Pará, né? E toda espelhada. Cláudia Raia foi lá, quando ela usou a sala, nem acreditou. Falou, meu Deus, o que é isso? Eu falei, foi um amigo meu, bailarino, que inventou isso. E assim, tá. Então, voltando, a Laurita foi isso, né? A Laurita nós dançamos em muitos lugares. Essa correria que você fala, Uhum. eu cometi um erro, porque nessa época eu tinha um caderninho que eu anotava todos os dias e horário do espetáculo. E foi a época que a gente corria mais que notícia ruim, porque a gente fazia o espetáculo lá no restaurante do Mário, né? Ali na Ana, e dali saía todo mundo suado, grudando, e ia direto para o Azul da Meia-Noite. A gente não falou desse restaurante do Mário, nós esquecemos. Como que chamava mesmo? Então, eu te dei o nome e agora me esqueci. Peraí, não me lembro. Gente, lembra o restaurante do Mário, Yara Castro, que tá aí? Até eu te falei, eu te dei o nome num outro momento e eu esqueci. Mas nós saímos lá do restaurante do Mário, saímos 11 horas, 11h30, e voava para lá porque nós começávamos a dançar à meia-noite, meia-noite e meia no Azul da Meia-Noite. Temporadas né? No Azul da Meia-Noite, né? E fizemos Costa Brava, Priscila Soar, que tem uma cabeça incrível, Costa Brava, é isso mesmo. Eu lembrava do nome até outro dia, tanto que eu te disse, eu esqueci. E também teve um lugar muito legal que a gente dançava, que era o L'Honorable Società. Ali na 9 de julho, que era uma das casas mais chiques. Foi temporada. E era uma das casas mais chiques na época em São Paulo. Nós tivemos ali como público nada mais, nada menos que o Rei Pelé. Pelé foi lá assistir o show. A Giassi falou que a Sônia Braga nos assistiu. Eu lembro que o Clodovil também nos assistiu. A gente era muito chique, nossa mãe do céu. Quem nos assistiu no Azul da Meia-Noite foi uma
uma trans, né? Que Aham. era aquela menina que fazia um sucesso danado, Roberta depois Close? operou, Roberta Close. Ela foi nos assistir no Azul da Meia-Noite, Não lembrava. numa das últimas temporadas do Azul da Nossa, Meia-Noite. era, era uma Então, delícia. agora, a Laurita também, do tempo do grupo, né? Tem muitas coisas. Uhum. Tem a pousada do Rio Quente, que era praticamente, né, sagrado, nós íamos todos os anos. E Uhum. teve em vários lugares, a gente dançava em vários lugares. Teve um aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, que eu nunca esqueço, que foi a maior vaia que eu tomei na minha vida. Porque o que aconteceu? Dia 25 de janeiro é o final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aham. Então a entrada é grátis. Então vai todo mundo. Aí o que aconteceram? Montaram um palco, mas não montaram no meio do campo. Montaram no cantinho do alambrado. Né? Bem Caramba. grudado no alambrado. Aí vocês entraram toda divina e maravilhosa, não sei se você estava. Ah, foi aquela coisa, né? Quando eu entrei, minha filha, não vou nem falar o que eu ouvi aqui. Sai daí, mas cadê as mulheres? Sai daí. Não Não vou era esquecer essa fácil, né? merda aí. Não era fácil, né? Quando tinha muita mulher, tudo bem, mas quando tinha um monte de homem, putz, você era massacrado. Mas a gente viajou muito para muitas cidades do interior. Nós Uhum. divulgamos o talento em muitos lugares. E assim, alguns eram bons, né? Alguns sabiam o que fazia, e outros Mas foi uma achavam que época, era. Ney, que a gente aprendeu demais, porque eu lembro que a gente dançava até em boleia de caminhão, desde Coisa, lugares muito legais, boates, até lugares que eram muito populares. Isso dá uma canja de palco, né? Uma nós éramos, experiência. nós éramos ecléticos. Eu me lembro uma vez que eu não sei se foi aqui em Mariporã ou Hum. se foi em isso. Eu sei que o Henrique, né, é um cara muito importante também, que ele nos arrumava esses trabalhos, né? Mas de Henrique quando, Santos. quando ele arrumava uma roubada danada, né? E numa dessas roubadas eu me lembro que nós fomos no dia, né? Era um sábado, então era à noite, e nós chegamos lá, era umas 5h30, 6 horas. É. Se eu não me engano, foi em Mariporã, era uma chácara, que era o cara que ia fazer uma festa espanhola com paella, muito bem. O palco tá pronto? Tá. Aí eu fui ver o palco, né? Eu sempre ia dar uma olhadinha. Quando eu fui ver, eu chamei vocês e falei, gente, vem dar uma olhada nisso. Eles montaram um palco assim, com pedaços de tábua podre. E era Nossa. assim, um pedaço de cada tábua emendada. Eu me lembro muito bem disso, que foi até você que você falou, não, gente, eu vou morrer, não vou dançar, eu não quero dançar. Foi até você, não vai dar. Eu falei, calma, vamos dar um jeito. Aí chamei o dono da festa, falei, olha, não tem condições. Isso aqui é palco para o cara subir aqui e ficar tocando, para a gente dançar. Isso não serve. Tem pedaço de madeira, tem buraco no meio da madeira, como é que vai fazer? E nem dá, tudo desnivelado. Assim, foram catando uns pedaços de pau e montando o trem. Eu falei, o que que precisa? Eu falei, olha, eu preciso de uns compensados de 10 ou 12 para montar um tablado, senão não vai ter show, a gente não vai fazer. Aham. Aí ligou para o amigo dele, que tinha um depósito, falou, olha, tá indo um rapaz aí, dá para ele o que ele precisar, tá bom? Tá bom. Aí chamou o funcionário dele, pegou a caminhonete, vai lá no depósito ver o que ele precisa. Aí eu tirei a medida direitinho, peguei todas as placas que precisava, Foi tudo na hora? Pelo amor de aí Deus. eu montei na hora. Até um pouco antes de entrar, eu estava montando um negócio. Os convidados estavam chegando e eu martelando, pec, 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 pec. Aí tive que montar um tablado, senão a gente não ia dançar. Não tinha como, não tinha nível, uma tábua mais alta. Eu lembro que, fora você ser o bailaor, você era pau para toda obra, você cuidava da gente, você protegia a gente, porque Era às meio vezes paizão, né? tinha lugares que era, né? A dança hoje ela é muito mais representativa. Alguns lugares do interior não entendiam o que, que era a bailarina profissional, né? E você sempre lá, eu me lembro que a gente era todo mundo acolhida pelo Ney. Qualquer problema lá que era um homem enchendo o saco, não sei quem acontecendo, você resolvia. Ela estava lá para isso. Hoje não mais, mas todo mundo acha que dançar era a Rita Cadillac, né? Então, opa, vai vir 50 Rita Cadillac aqui. E não era nada disso, eram bailarinas profissionais. Ô, Mas, Ney, enfim, me foi fala, maravilhoso. me fala agora mais um pouquinho, porque eu tenho que dividir esse tempo com as meninas. Tá bom. Me conta, eu queria que você me desse agora um geral, assim, dessas 3 fases que você teve, né?
E eu acho que cada uma teve a sua importância, mas eu queria agora focar na dona Laurita Castro, né? Que foi nossa maestra, nossa mentora. Eu quero que você lembre um pouco da figura dela. Falar da Laurita, para mim, é fácil, porque, na verdade, eu fui adotado pela Laurita, entendeu? Então, eu trabalhei muito com a Laurita, no sentido, assim, particular. Então, por exemplo, eu estava em casa, ela ligava, Neizinho, estou aqui com uma ideia. Eu morava no Capão Redondo, pra você ter uma ideia. Ia de ônibus. Neizinho, você não quer vir aqui que eu faço um cafezinho? Eu estou com uma ideia aqui. Aí chegava lá, olha, vamos montar isso. Aí, toc, toc, toc. Foi assim que surgiu a minha participação em Carmen, a minha parte em Carmen, Peteneiros e o Sorão, foi montado assim, quase que em particular com a Laurita. Dessas vidas diretas na tarde, na casa dela, e acabava ficando para as aulas até a noite, essa coisa toda. E a Laurita me adotou, porque eu vivia com muita dificuldade, né? Então, assim, sempre ela falava assim, Neizinho, olha, não conta para ninguém, mas seu cachê é um pouquinho melhor que o dela, está para te ajudar. Eu estou tirando do meu, tá? Mas não conta para ninguém. Tá bom, Laurita. Aí, daqui a pouco, eu ia para casa dela, Manuel, leva-me para almoçar no restaurante Cidade Escolar, vai o seu Manuel me levar para almoçar. Então, a minha particularidade com a Laurita era quase que maternal. Ela de manhã ela falava, esse aqui é o filho que eu não tive. Ela de vez em quando dava uma dessa, né? O Ney é o filho que eu não tive. Então, a minha relação com a Laurita foi sempre assim, de muito carinho. Mas de carinho, assim, muito, muito particular mesmo, sabe? De coisa de mãe e filho. Qualquer problema, ela ficava triste, ela me ligava, né? E eu acalmava ela, se chateava com alguma coisa, eu, calma, Laurita, calma, amanhã eu tô aí, a gente vai ensaiar. Aí ela sentava no pianinho, e tim, 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 tim. Então eu vivi, durante todo esse tempo do Flamengo, eu vivi muito na casa da Laurita. Eu vivi talvez mais na casa dela do que na minha. Você era muito próximo. Muito próximo, né? E eu sempre fui muito bem recebido pelo seu Manuel, pelas irmãs da Yara, sempre fui muito querido, e é uma coisa que eu nunca vou esquecer. A minha relação com a Laurita, tanto que foi só com ela que eu fiz o Flamengo, né? E claro, com o Pepe de Córdoba, né? Esse cara maravilhoso, e a Yara, que sempre vinha com as novidades da Espanha, e ela passava muito generosamente para a gente, e eu procurava absorver o máximo possível. Então, assim, a Laurita Castro é isso, entendeu? Para mim, vou resumir, era o coração em pessoa, para mim, entendeu? Discutimos às vezes porque não existe uma relação de carinho sem discussão, mas no sentido de que ela queria fazer um negócio, falar, Laurita, acho que isso não está bom, eu não estou conseguindo sentir isso aqui, não estou conseguindo entender. Aí ela queria, porque eu acabava me virando e me esforçando e fazendo. Então, a Laurita para mim é isso, foi a mãezona que eu não tive. E uma grande fora... né, Ney? Eu acho que ela era além do tempo dela mesmo. Era além porque ela tinha essa genialidade de entender, de gostar o flamenco, mas não só o flamenco dançado, mas o flamenco representado, o flamenco interpretado, e não só com aquelas caras de flamenco, entendeu? Interpretado num sentido, tanto que ela gostava de montar peças. Ela montava as coreografias, mas ela sempre dava um jeito de encaixar dentro de uma peça. Essa é a especialidade da Laurita, a genialidade dela. E sabia muito, né? Numa época que ninguém muito fazia isso, né? As pessoas já montavam mais coreografia, era um esquema mais tablau, mas não como uma obra. Isso era muito, muito legal. Eu acho que foi um dos grandes aprendizados que a gente teve, né? A Laurita esse foi o legado que ela vai deixar. E quem dançou com a Laurita, você pode perceber que tem uma levada diferente. Quem fez aula com a Laurita, você pode ver que dá aula diferente, até dança diferente, eu percebo isso, que eu vejo outras pessoas vindo de outras escolas, começa a perceber, de vez em quando eu vejo algumas coisas aqui na internet, né, no Facebook e tal, mas começa a perceber a escola da Laurita. Ela tem um estilo... Agora você vai me ajudar a fazer uma campanha para a Yara Castro, porque ela tem todo o material filmado em fitas VHS, que a gente vai ter que salvar esse material, que não pode se perder, de todas as obras da Dona Laurita, né? Por favor, temos que fazer esse... Yara, já falei que eu vou te ajudar. Não podemos perder isso. É uma relíquia. Tem material vasto. E tem coisa que a Laurita nem dava cópia para ninguém, ficava só para ela.
A gente assistia na casa dela e nunca mais a gente via a fita. Tá tudo com a Yara. Yara, você vai ter que arrumar essas relíquias para a gente assistir de novo. E documentar isso, é muito legal. Então, o Laurita Castro para mim foi isso, e me pegou numa fase muito boa, até em termos de idade mesmo, né, que foi dos 30 anos até os 40, 40 e pouco, que foi uma fase de amadurecimento meu em todos os sentidos, como bailarino, como pessoa, como homem e tudo mais. Então, a Laurita Castro ela tem uma importância muito grande na minha vida. Eu sempre digo isso. Né? Eu acho que ela foi fundamental e ainda é, né? Porque a Yara tá aí, o Fernando tá aí, a gente é cria dela, que continuamos no Flamengo. E é o que eu acho que a Yarinha falou, que eu acho que ela deixou sua marca já para sempre, né? Você não tem como apagar. Não tem como apagar, porque sempre vai ter alguém que fez aula com alguém que estudou, trabalhou com a Larissa, e já vai repassando. Então, assim, você vai assistir e o nome dela não vai... Eu quero te agradecer imensamente. Quero que esse nosso papo não seja só hoje, né? Que foi um prazerzaço te reencontrar. A gente se encontrou aí umas vezes, né? A gente foi se conversando, sim. Porque, na verdade, você até me ajudou muito, porque esse negócio de Instagram, eu não estou muito ligado em tecnologia, mas eu estou achando isso muito bom, porque olha que maravilha. Você tem participado de todas, precisamos de você, porque você lembra muita coisa. E agora eu tenho que chamar as meninas também um pouquinho, para a gente conversar e dividir um pouco com elas. Então, olha, fica aí, tá? Ajuda a gente a lembrar mais detalhes de mais coisas. E um super prazer te encontrar, viu? Tudo meu, Débora. Aliás, um beijão para todo mundo, para vocês, né? Parabéns, hoje é o Dia Internacional da Dança. Então, para todos vocês que ainda dançam e que conseguem sobreviver disso, que é muito difícil. Não é fácil. Então, vocês são guerreiros mesmo. Querido, fiquem com... mega beijo, viu? Dá um beijo no seu filhão também. Fiquem com Deus. Tchau. Ô, minha amiga! Oi, Dé! Olha as histórias que me contou. Não, gente, Débora, eu tô me segurando para não chorar aqui, gente. Eu sou chorona. Chora, demais, ué. Não vou chorar, senão eu não consigo falar. Que delícia, Viviane. O Ney era o nosso protetor, né? Você não acha? Nossa, ele acolhia toda aquela mulherada, né? Porque era só ele de homem, né? O galã. E nós em volta dele. Eu tenho muito essa imagem dele cuidando da gente quando precisava, montava o palco mesmo, fazia o que fosse, né? A gente fazia tudo, né, Dé? A gente passava roupa, a gente botava prego no chão, a gente vendia ingresso, era uma loucura, né? Era muito bom. Me conta, então, quando você começou no Laurita, o que você lembra? Porque assim, a Yarinha estava falando no começo, né, que ela era para mim já um mito. Quando eu cheguei lá, a Yarinha já era, nossa, maravilhosa. E a gente falava assim, pelo amor de Deus, quando que a gente vai dançar igual essa mulher, né? Dé, então, para mim, eu sou acho que no final da primeira fase e entrando na segunda fase. Eu fiquei no Laurita 5 anos. E quando eu entrei, eu tinha 16 anos. Eu era um bebê. 16 para 17 anos, foi em 87. Então, eu era muito novinha. Como você descobriu? Então, eu fazia balé clássico e eu era muito tímida. Eu não tenho nada de espanhola, não tenho espanhol na minha família, nada. E aí a minha mãe começou a me infernizar, porque como eu era muito tímida, aí fazia balé clássico e eu nunca fui muito delicada, eu era mais do esporte, assim, sabe? Imagina, eu fui federada do São Paulo, jogava voleibol, eu não era nem um pouco delicada, eu era mais brutamontes, assim. E aí minha mãe, não, você tem que insistir na dança, por que parou o balé clássico? Você é tímida, vai fazer essa dança cigana. Na cabeça dela era assim, né? Vai lá fazer uma coisa para você se soltar, não ser tão tímida. Como é que a sua mãe já tinha ouvido falar de dança cigana? O que era? Então, a minha mãe, ela fez uma pesquisa sobre ciganos, né? Minha mãe é escritora, então ela tinha toda essa coisa com ciganos e a gente morava em Moema. Então, eu não sou da fase do TBC, eu sou da fase do ginásio.
E aí eu vi que tinha aula lá e eu fui fazer aula com a Laurita. Então, a Laurita foi a minha primeira professora há mais de 30 anos, gente. Eu com 16 aninhos. Aí eu comecei a fazer aula, já tinha parado o balé clássico, aí parei também porque eu me apaixonei de uma forma pela Laurita, pela Yara, depois pelo Fernando, né? E muito novinha, então eles também cuidavam de mim, né, Dé? E para mim, assim, olha que interessante, para mim as maravilhosas, as deusas, era a Yarinha, você e a Yara. Vocês eram, eu falava, ai meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim, né? E, enfim, aí foi indo, eu comecei fazendo aula depois que eu entrei para o grupo, viajei muito com o grupo, viajei muito com a Yara, com o Fernando, com o Ney, com você. Então, quando o Ney estava falando de Belém, Débora, eu lembro de Belém como se fosse Ai, como era ontem. bom! Eu achei umas fotos, assim, incríveis da gente com... Nossa, é incrível, a gente tão novinha, né? Eu era menor de idade, imagina. E eu lembro que a gente ia, o Ney falou 4 dias, eu acho que a gente... Você estava menor de idade lá no Belém do Pará? Eu era menor de idade, Dé. Nem, olha, que louca. Eu era menor. E aí eu lembro, a Marisol também foi para Belém com a gente algumas vezes, né? O Kiki, o Henrique O Espanha. Henrique, né? Não, eu mandei uma foto para você. A Yara deve ter essas fotos do Henrique, do Kiki, nós duas, a Yara e o Fernando, assim, muito novinhas, muito gostoso. Então, eu fui 3 vezes, eu acho, para Belém. Essa época que o Ney falou que a gente acabou dando aula lá, no final, a Yara, acho que esse ano, não sei se você foi, Dé, a Alana realmente conseguiu um espaço para a gente dar aula. E quando a gente chegou, tinha 50 pessoas. Era assim, cada aula tinha 50 pessoas para fazer. Foi muito legal, muito louco. Eu fui também para a pousada do Rio Quente, acho que umas 2, 3 vezes também. Eu fui para o Rio de Janeiro, lembra, Yara? Para o Rio a Débora não foi, que a Débora estava na Espanha. E aí fui eu, a Yara, o Pepe, uns 2 anos a gente também fez uma temporada num hotel maravilhoso, de frente para a praia de Copacabana. E a gente ficou, acho que, sei lá, ficava uma semana lá dançando, era uma delícia, super gostoso. Então eu viajei bastante, assim, imagina, eu era novinha, Você né? era da época do Honorable Società também, né? Do Azul da Meia-Noite, Então eu era do Costa Brava, que era o... Eu Restaurante do dancei no Costa Mário. Brava, aquele tablado do Mário. Eu dancei o Honorable, a gente fez várias temporadas lá nesse Honorable. E eu até lembrei que foi lá, Débora, que a Yara me contou que estava apaixonada pelo Fernando. Eu nunca vou me esquecer. E a Yara ainda falou assim, porque eu era toda recatada, né? Toda menina, toda bobinha. A Yara falou, Vivi, porque se você me entender, todo mundo vai me entender, porque você é tão certinho. Eu falei, Yara, eu já tinha percebido, ó, há tempo, né? Desde quando a gente Yara, foi... estamos contando segredo. Segredos, né? Então, assim, muito legal, muito, muito gostoso lembrar. E a gente dançava, como não tinha muita concorrência, né? Porque éramos nós, que eu me lembro, Tarantos, a Ana Esmeralda e a Mabel do Rio. Eu só me lembro desses grupos, assim. Então, a gente fazia muito show, era todo final de semana. E tinha lugar bem legal, como esse Honorable Società, era um lugar muito chique, muito chique. Tanto que realmente foi ver a gente, Clodovil, vários atores foram ver a gente, mas a gente também dançava, eu lembro, assim, na festa de aniversário do fulano de tal que tinha uma avó espanhola. A gente dançava em restaurante. A gente dançava muito, eu lembro da gente dançar em cima de porta, Débora, naquele rubaiá, porque não tinha onde sapatear. Você lembra disso? Aí a gente conseguiu uma porta e colocava a porta no meio do restaurante, a gente ia lá, dançava. Imagina, a minha timidez acabou, né? Acho que eu devo isso, assim, para o flamenco. O flamenco é tão forte e foi tão, assim, forte na minha vida que agora, nossa, timidez zero. Eu sou capaz de falar com o Papa sem tremer, porque tudo é fácil perto do flamenco, para mim. O flamenco é que é difícil. É interessante, Vivi, você não tendo descendência espanhola, com 16 anos ter começado flamenco, né? Porque, assim,
até quem é de descendência, hoje em dia já é mais comum, mas naquela época não era, de forma alguma, né? Não. Então, 16 anos é uma menina, né? Que imagina, você devia ser muito diferente perto das suas colegas, porque você fazia uma dança, que a gente falava dança flamenca, ninguém nem sabia o que que era isso. A gente falava aquela dança das castanholas, e todo mundo falava Flamengo, Flamengo, né? Imagina, não era nada a ver com o que é hoje, né? Ô, Dé, a Yara tá falando aqui para eu contar que a gente foi para Maceió. E realmente a gente foi para Maceió também num hotel, né? Yara, lembra que lindo? De frente para o mar, assim, o hotel era maravilhoso. E ela falou que ela me pôs o nome de Viviane Reina. Imagina, Reina, dá até vergonha, né? Reina do quê, meu Deus? Mas enfim, ela que me colocou esse apelido na época. E a gente se dava super bem, assim. Então era muito gostoso e realmente, assim, na minha vida era louco, porque os meus amigos do colégio, eles não conseguiam entender, né? Porque eu era muito aficionada. Então, eu geralmente não ia em festa do colégio porque estava dançando, porque estava ensaiando. Eu era muito diferente, assim, das minhas amigas de Isso eu colégio. imagino. Muito. Uhum. E eu acho também que eu aprendi muito de vida, de amadurecer muito, né? Porque Você imagina conseguia uma lidar menina. com a faculdade, estudar ao mesmo tempo, fazer flamenco, porque era intenso a nossa vida flamenca, né? Odé, a nossa vida era muito intensa, mas para mim o difícil sempre foi o Flamengo. Eu sempre tive muito, assim, eu sou advogada, né? Eu sempre tive muita facilidade com o direito. Então, agora com o Flamengo, não. O que uma pessoa aprendia em meia hora, eu precisava de uma hora, sempre. Eu sempre tive muito Aham. mais dificuldade. Então, para mim, assim, era fácil. A faculdade de Direito, para mim, foi muito tranquila. Para mim, o difícil era dançar. Então, Me para fala um mim, pouco agora dos nossos maestros. Como você lembra o Pepe de Córdoba? Você era da época do Centro Flamenco do Pepe? então, quando o Pepe fez o Flamengo, o centro, eu já tinha parado de dançar. Agora, eu lembro Ah, do Pepe, porque quando a Yara e a Laurita se aproximaram do Pepe, eu já estava lá, né, no grupo, e eu lembro que o Pepe, como o Ney falou, olha, gente, olha a minha honra de ter feito aula com a Yara, aula com a Laurita e com o Pepe. E o Pepe, ele morava em Embu das Artes, e ele montou, na época, para mim, um tarantos, um solo. Então eu ia para casa do foi seu Pepe. primeiro solo, Tarantos? Meu primeiro solo foi um Tarantos, acho que primeiro e único. E foi o Pepe que montou para mim. Eu era uma menina, então eu ia para lá, para Embu, ficava lá com ele e com o Renato, e eles eram super amorosos comigo, super, super. E dancei com o Pepe e com a Yara também, ou acho que foi só com o Pepe, porque a Yara não podia. Eu fui dançar em Curitiba, no Teatro Municipal de Curitiba, eu e o Pepe. Então foi bárbaro. E sabe o que eu lembrei? Eu estava vendo a live que vocês fizeram com a Yara e eu lembrei que a gente esqueceu de falar que antes de vir Ah, a Tina para o Brasil, Dé, eu acho que você estava na Espanha. A Yara trouxe um bailarino, eu não sei se foi a Yara ou se foi o Áquila. A Yara vai lembrar. Um bailarino que chamava Christian. É Christian, Yara? esse Christian era famoso, eu lembro. Esse Christian veio para o Brasil, aí ele deu aula no Laurita e ele montou um espetáculo numa outra casa de show que a gente fazia, que chamava ai meu Deus. Ai, Yara, como é que chamava o lugar? Que era ali no Jabaquara. E ele montou um Jaba. espetáculo, era no Jabaquara. Então ele deu aulas para gente. Acho que ele foi um dos primeiros assim que veio para o Brasil. Christian Pérez, a Priscila lembrou. Isso. E ele foi um dos primeiros assim, né? Eu lembro também que com 18 anos eu fui com a Tereza Artigas, minha amiga amada. A gente foi para a Argentina para fazer aula com o Tino e com a Contita, que foi a primeira experiência que eu tive. A Yara falou que estava na Espanha, né? Nós estávamos na E a Espanha. Cláudia Barnabé falou que dançou com você nesse espetáculo, é isso? Juntas? A Cláudia e a Georgia vieram para o Laurita um pouquinho depois de mim, né? Elas já tinham experiência de flamenco antes. Eu não, eu sou cria da Laurita.
Eu nunca tinha feito nada, só tinha feito balé clássico. Então, É porque eu acho que a Cláudia e a Georgia tinham feito na Ana Esmeralda, não era? Sim, e a Cláudia morou na Espanha, né? Ah, Então, verdade. a Cláudia morou 2 anos na Espanha antes de dançar na Laurita, tanto que quando a gente viu a Cláudia dançar, a gente ficou enlouquecidos, assim, porque ela já dançava. Agora, eu não, minha primeira punta taco-tacon foi com a Laurita, que eu aprendi, e depois com a Yara. E depois eu fui para a Espanha, com a Cláudia e com a Tereza. Né? Mas aí, quando eu fui para a Espanha, já foi em 92. 90. Ah, eu até anotei aqui. Não, não, foi 94, eu acho que eu fui para a Espanha. Ah, mas aí a gente já era do Raias. Sim, sim, sim. Então é isso. A Yara está falando aqui que estava o Áquilas, isso mesmo, Yara. Agora a gente não lembrou ainda o lugar, né? Como é que O chamava? Áquilas, a Shirley, Cris e Georgia. A Cláudia começou na Esmeralda. Isso a Suar também, acho. Então, assim, foi muito. Ah, e sabe de quem que a Yara também está lembrando? Da Estela, da Estelinha, amada, que era enteada É, do Mário Vargas e que também dançou com a gente um tempão. Nossa, no Laurita Castro. gente, Aí era já é muito. a segunda leva, né, do Laurita. Então hoje a gente está lembrando mais da primeira e da segunda fase, tá, gente? Aí depois a gente vai ter lives aí sobre a terceira fase. Oi, Vivi. Oi, Caiu, você Dé, estava caiu, falando. né? Isso, estava falando. A gente estava falando da T, então mais ou menos você chegou primeiro, depois a Jorge e a Cláudia, acho que depois a Tereza, né? Não, eu acho que a T foi, talvez ela tenha sido antes da Jorge e da Clau. A Clau tá aqui. Você lembra, Clau, se a T foi antes? Eu Porque acho que a Tereza foi tá, antes. a Cláudia tá falando que ela era da Ana Esmeralda antes. A- ela era da Ana Esmeralda, a T entrou antes. O que aconteceu é que a T foi para a Espanha com você, Dé. Ah, sim, mas isso foi. Foi Ah, isso foi em depois, né? 92. Isso. Antes do Raias, exatamente. Isso. Então a T entrou antes da Clau e da Georgia. Agora, em relação ao trabalho da Laurita, esse manolete que eu comentei, você estava nele, você participou, que Não, trabalhos foram mais marcantes do que você participou? De trabalhos, eu digo, não de show de tablado. Alguma obra específica, algum trabalho desse tipo? Dé, eu lembro de algumas coreografias assim. E uma que eu lembro, até porque a roupa era diferente, era do Garrotim. Lembra do Garrotim? Que a gente dançava de sainha preta, um coletinho vermelho e sombreiro? Eu lembro Aham. bastante assim do Garrotim. Eu lembro de uma malaguenha também que a gente dançava com os vestidos de cetim, cada uma de uma cor. E eu estava até lembrando Castanhola. que alguns figurinos, isso é interessante também, alguns figurinos não eram das bailaoras, eram da Uhum. Laurita. E Aham. aí ela emprestava os figurinos para gente, né? Então, acho isso era interessante A também, Angela muito legal. Marimenta, do Tarantos, comentou isso também. A Angela Menta comentou que ela também tinha os figurinos do grupo e as pessoas iam entrando e saindo, mas os figurinos eram dela. É legal Sim. isso, né? É uma coisa de companhia mesmo. A companhia é assim, né? Eu lembro que a Malaguenha, as roupas eram da Laurita. Depois de muito tempo que a gente foi fazer figurino. O Garrotim, as roupas eram da Laurita, inclusive os sombreros eram da Laurita, né? Hum. A Malaguenha a gente já dançava tocando castanhola também, eu lembro. Que mais que eu lembro de coreografia? Tô lembrando dessas duas. E agora me fala então, você falou do Pepe de Córdoba e agora você vai falar da Dona Laurita. Sua lembrança, como foi, a tua relação com ela e o que que você lembra dela. Então, eu era um bebê, né, Dé? Então, imagina, 16 anos, a Laurita era super cuidadora, assim, né? E eu lembro da Laurita, gente, eu lembro da roupa dela. Ela com calça jeans apertadinha, ela era muito moderna. De calça jeans, eu lembro dela de uma blusa azul, sempre com decote, assim, né, Yara? E Toda ela era bonitona, bem bem pra frente, cabelo. nunca aquele cabelo
preto escuro, assim. E eu lembro, assim, acho que eu nunca vi a Laurita sem maquiagem, nunca vi a Laurita de tênis. Ela estava sempre de saltinho fino, né? Calça jeans, blusa agarradinha assim e o saltinho. Lembro muito do seu Manuel, Yara. Nossa, ele era, acho que apaixonado, né, pela Laurita. Lembro dele carregando os nossos figurinos. É um querido. E como a gente viajava, a gente ficava muito junto, né? Almoçava junto. Era muito família, né? Muito família. Porque viajava, ficava 10 dias fora, né? Uma semana fora. E a Laurita, ela viajava com a gente. A pousada do Rio Quente, por exemplo, ela viajava com a gente, né? E aí depois ia todo mundo para piscina. Era muito gostoso. Muito Muito legal. gostoso. Vivi, super obrigada pela tua participação. Adorei. E a gente tem que manter essa história viva, contar para as pessoas. Sim. E a gente recordar, eu estou fazendo um arquivo de tudo, então as fotos que você tiver, material que depois você tiver, guarda tudo isso. A gente tem projetos aí de talvez ter um espaço, um lugar em que tudo vai estar disponível para todo mundo. Isso é importante, né? Para as novas gerações saberem o que a gente fez, como eram os figurinos que a gente usava, como era o baile, né? O formato que as danças tinham. É muito importante, porque foi uma época, praticamente, eu sou a segunda geração, você é mais ou menos a terceira, onde tudo começou aqui no Brasil depois dos imigrantes, né? Odé, então, eu tenho bastante foto, eu tenho também vídeo, mas são aqueles vídeos, gente, que é vídeo cassete. Então, nem sei se a gente consegue. Não, A é Yara também deve ter. Fita cassete, não. Não, VHS. aquela grandona, Ah, né? Mas eu tenho, sabe o que eu tenho? Os folders dos espetáculos. isso é legal. Então, o que a Yara não tiver, pelo menos do meu período, eu Guarda. tenho. Pode. Super obrigada. Ai, a Yara tá chorando, eu vou chorar. Não chora, não. Ah. E ela chamava a Viviane Reina porque ela era linda, gente. Era algo de parar o trânsito. Agora eu vou contar a fofoca rápida antes que vá embora. O Clodovil, quando viu esta menina dançando, falou: eu quero esta modela para mim. Nunca vou esquecer isso. Convidou ela para fazer desfile. E ela, ai, não, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Você nem não foi, né? Eu acho. Eu fui até fazer uma entrevista com ele, Dé, mas aí eram os horários que eu não podia, porque eu fazia faculdade, né? Ela era Então, eu maravilhosa. não podia. Ela é mas maravilhosa. eu fui. Gente, eu era Ela tão é maravilhosa. Mas naquela Nossa, época era um negócio de louco, né? Então, só o Clodovil quis ficar com a menina. Para Odé, um beijão para você, para todo mundo. Yara, um beijo enorme para você, querida. Te Os amo. homens enlouqueciam, aí ela tá escrevendo. E eu era tão bobinha. Era linda. E a Gisele também. Oi! Olá! Oi, gente! Essa daí tá nos Estados Unidos, gente. Aqui, diretamente de New Jersey. New Jersey, entrevista para nós outras. Do meu estúdio em casa, onde eu dou aula. Ai, que legal! E aí, como é que tá o tempo aí? Friozinho, mas estamos na primavera, mas tá friozinho ainda, né? Não tá dando para sair sem muita... Eu tava assistindo todo mundo, everybody. Agora você vai me desculpar, gente. Você fala inglês. Pode falar um pouco de inglês, não passa nada. Eu não sei uma frase, tá? Então, translate it. Não, eu tava aqui esperando, ansiosa, o dia inteiro pensando. Mas a verdade é que quando eu comecei a escutar o Ney e a Viviane, a Yara Fortuna, gente, ela tá igualzinha, ela fala tão docinha, que gracinha. Faz muitos anos que eu não vejo. Eu acabei de tirar uma foto, eu tenho uma foto aqui em casa, é aquela foto super que estava no estúdio da Laurita há muitos anos. Tem você, tem eu, Mostra! tem a Yara. Eu tenho que mostrar. É aquela foto... A famosa. Quem tirou famosa, aquela foto? que a Yara tem um pôster lá na casa da Laurita.
Ai, por que você tem essa foto, Idionô? Porque quem tirou essa foto era meu namorado. Ah, Era o meu namorado. Ele fez essa foto da gente. Eu não sei se foi lá é no lindo, ginásio, porque quando eu é comecei a fazer maravilhoso. aula com a Laurita, foi no ginásio. Ah, então eu quero saber isso, Gi. Quando você começou com a Laurita ou você já fazia flamenco antes? Não, eu era bailarina moderna, eu não conseguia subir nas pontas dos pés, senão eu ia ser bailarina clássica, mas eu fazia balé com Val Folly, eu fazia muito balé, eu era aluna da Penha de Souza, eu era bailarina moderna, Martha Graham, Nuts, Meia. só queria saber da Martha Graham, eu tô aqui pegando a foto para te mostrar, só queria saber da Martha Graham. E aí, quando eu vi, eu lembro que estavam falando do TBC, eu fui no TBC. Mas eu fui no TBC, eu fazia aula de Marta com a Clarice Bujanra. Ela sentava. Eu fazia alongamento com a Clarissa. Ela sentava tudo numa cadeirinha e fazia da cadeirinha contrai, ela dançava na cadeira. E a gente. Então. E eu fazia muita aula de moderno no TBC. Mas eu vi a aula da Laurita, uma vez eu fiquei. Eu tenho que fazer essa aula. Eu estudava violão clássico também, eu estudei violão clássico. Legal! Isso, e aí quando eu ouvi a música clássica, quando a primeira vez que eu escutei o Paco de Lucia tocar, eu fiquei alucinada. Eu era aluna de guitarra clássica e esse cara tinha era uma metralhadora, né, na guitarra. Eu ficava louca. Mas aí quando eu também sou do tempo que eu assisti Bodas de Sangre, assisti saí do cinema, eu tenho que aprender essa dança. Foi que nem eu. Daí eu vi a Laurita dando aula no TBC, mas aí eu acho que, não sei se naquela época eu não tinha tempo ou como é que era, porque eu estava tão enfiada no balé moderno e Penha de Souza e espetáculo, não sei o que é. Eu tava até aqui, até la peineta, como dizem, me enfiada no balé moderno. E aí eu comecei a fazer aula de flamenco no ginásio, que a Laurita O Ney vinha. também começou, o Ney que estava falando disso, né? Eu comecei, era ano de 86. E eu fui fazer umas aulas com a Laurita. A Yara fazia aula também com a Laurita. Eu lembro da gente, a Viviane estava mencionando o garrotim. Eu lembro da gente aprendendo garrotim, a Yara ensinando a coreografia. E eu lembro que a minha perna queimava de fazer o sapateadinho, né? Que eu era toda alongada, mas o sapateado nada, era o que mais tinha dificuldade. E eu já tinha 24 anos, 25 anos, quando eu comecei flamenco, né? Eu já era bailarina, mas eu tinha 20. E assim, acho que todo mundo que começou já era bailarino de outra coisa antes de começar a dançar. Mas eu fui. Eu fui para Tatuí, que foi um show muito importante. Eu lembro que você fez esse do Manolete comigo. Isso, a gente de vestidinho branco, as virgens. Lindo. As virgencitas. Eu lembro da aventura de ir de ônibus, voltar. Tinha um bailarino, eu não lembro se o nome desse, esse era o Christian, não sei. Um bailarino espanhol, que ele falava era com o Luiz sotaque. Jimenez. Luiz, que ensinou pra gente compás, palmas. Aí eu ficava assim, tem tudo isso? O Luiz era demais também, né? E ele dançava com a Yara, e ele dançava e no final ela punha o pé no joelho dele. Eu achava tão bonitinho aquilo. Eu falava, eu também quero. Mas eu não entendia nada do que estava acontecendo. Agora que eu escutei todo mundo falando, eu falava, gente, o que estava na minha cabeça essa época? Vou fazer o meu vestido cor-de-rosa. Mas a verdade é que a minha primeira roupa de flamenco foi um vestido que eu usei num casamento. Eu pedi para minha mãe tingir de preto. E olha, é mesmo? Isso, era um vestido de festa que eu falei para minha mãe eu quero tingir. Ele é muito espanhol, mas ele é bege. Eu quero tingir ele de preto. Olha a foto. Não sei se dá para você olhar. Vou tentar por aqui. Ai, esta foto maravilhosa, então, gente. Olha essa foto. Então, tem a Lali, a Débora. Todo mundo acha que é a Isadora, que não sou eu. A Yarinha. A Lali. A Lali. A Carla. Olha eu aqui do lado da a Marie.
com as duas mãos para aí, a Marie, a Marie Toscano, e aí entre a Marie e a Yarinha, tô eu aí no meio fazendo uma linda. E quem Nossa. tirou essa foto era meu namorado. Caramba, você tem a foto original. Não joga isso fora, Não, guarda. Querida, eu de verdade, da Laurita eu não tenho nada, só tenho isso. Mas do Tarantos eu tenho um baú de foto aqui. Depois a gente vai se divertir, tá? Vamos. A gente vai fazer a live do Tarantos. Então você começou com a Laurita Castro. Primeira e ficou professora de quanto Flamengo. tempo mais ou menos no grupo? Até Acho depois que eu você. fiquei 4 anos, olha. Depois que eu comecei a fazer aula com a Laurita, em 2 ou 3 aulas, ela falou: ai, mas você pega tudo rapidinho, né? Ela falava: você pega bem as coisas, né? Eu quero que você venha aqui ensaiar com a gente. Aí você já entrou no grupo. Ela já me botou no grupo, porque eu tinha já braço, já pirueta, eu sabia dançar, eu só não sabia sapatear. E aí ela falou: não, vem ensaiar, já me botou no ensaio. Mas assim, eram ensaios de 5 horas seguidas, eu não estava acostumada com isso. E aí ela já me botou aprendendo. E as coreografias? Isso, a coreografia. Eu lembro de Não, garrotinho, você dançou, o que mais? A Malaguinha, eu tenho foto de mim na Malaguinha. Aliás, a foto, acho que eu até publiquei essa foto. Eu tenho foto de você comigo na Malaguinha, eu me lembro da gente dançando. Eu tinha um vestido, era bem rodada a minha roupa de cetim lilás, e eu lembro que a gente tinha que segurar a saia e levantar assim, eu segurei muito para trás, fiquei com a bunda de fora. Aí eu lembro da gente fazendo show, eu lembro do show que a gente fez no Costa Brava, e eu lembro de estar lá assistindo, porque depois eu ia dançar no show do Azul da Meia-Noite. Vocês fizeram um show, eu fiquei assim, assistindo, babando. Eu não dançava nada, nem nada. Aí eu ficava babando em vocês. Tinha uma menina do Rio que dançava solear. E aí a gente saiu. Isso. E aí a gente saiu de lá, eu toda contente, vamos, não sei o quê. Esqueci, lá no Costa Brava, uma malinha com meu sapato e minha maquiagem. Quando chegou lá no Azul de coisa, a gente tem que entrar daqui 15 minutos, vai se aprontar. Eu falei: o meu sapato! Eu tinha esquecido a porcaria do sapato lá no Costa Brava. E você me emprestou um sapato seu, que você tinha um de sobra. Que sorte! Eu dancei com o sapato teu, Débora. Ai, que legal! Mas foi uma vez só que eu lembro do Costa Brava, que eu não dancei, eu estava assistindo. Esperando. E depois você dançou no Azul da Meia-Noite também. E depois no eu fui no Azul da Honorable Meia-Noite dançar. Imagina, dançar sevilhana. Não dançava nada ainda, né? E eu não conseguia dançar sevilhana se não era com a Laurita tocando no pianinho. Ai, que lindo. A gente fazia todo aquele pezinho antes de começar. Aí eu vi uma sevilhana na guitarra, aí eu fiquei toda perdida. Era uma coisa. A Yara tá falando que a Laurita achava que você tinha cara de ritana. Pois é, menina. Já me sempre falaram isso também. A tem cara de ritana. Já me falaram isso. Na primeira vez que eu fui para Madrid, eu lembro que, acho que na primeira ou na segunda vez que eu fui para Madrid, eu entrei num café que chamava... Um cafezinho que chamava Soleá. E aí, claro, era um barzinho de flamencos. Tinha música, mas era todo mundo sentado. Era assim, apertado de gente. Uma fumaceira, todo mundo fumava um cigarro atrás do outro. E os ciganos estavam lá fazendo música, tocando. E eu fiquei assistindo ali um pouquinho. E, de repente, eles cantaram por tangos. E eu comecei a me mexer. Né? Eu estava lá na Espanha aprendendo flamengo. Eu comecei a me mexer. Aí um cara veio falar para mim: oi, tu que tem ojos de Manola. Claro, eu tinha 91, olho pintado até aqui de lápis preto, fazendo aula no Amor de Deus, suando todo dia. Você foi em 91, primeira vez para Espanha? A primeira vez que eu fui para Madrid foi em 91, eu e a Ângela. Mas aí já não. Daí você já estava no Já foi em 91. Eu fiquei no grupo da Laurita de 86 até 90. Tá. Eu lembro porque da daí Vivi. a Ângela fazia as audições também, eu acho, para estar no grupo, Isso. né? Isso. Eu lembro de estar no grupo da Laurita, eu lembro do Ney fazendo show com a gente, mas olha, de começo era você, a Yarinha, a Yara, logo tinha uma menina chamada Carla, a Lali veio convidada. A Lali. Eu tô atrás da Lali. E aqui, uma menina chamada Carla, era uma bem bonitona também. E uma amiga, e a Márcia, que era uma amiga da Yara.
A Márcia, também E lembro, tá logo, nessa e foto. logo, isso. Aí a última que entrou foi uma menina linda, parecia uma modelo, que era a Marie Toscano. Essa daí chegava com a salto-agulha e ensaiava, com salto-agulha, no, Linda, no modelo. L'Honorable, isso. Ela virou uma mega estilista famosérrima. Maravilhosa, Atrás isso. dela. Mas escuta, a Yarinha, eu não consegui ver porque congelou o vídeo A dela. Yarinha, Gi, ela deixou um depoimento. Depois você, Eu essa vi o live fica depoimento, mas 24 é que horas. congelou no mês. Eu não sei nem se ela ainda... Ela dá aula de flamenco? Não, Não, ela é eu acho que professora ela de dá outra aula coisa. de dança. A Ah, gente conversou super rápido, porque de quarta-feira ela não pode vir nunca. Ela falou, ai, eu que faço pena. questão de gravar um vídeo. E eu Aham. tô com esse vídeo aqui. Depois qualquer coisa eu passo para você. Mas ela está igualzinha. A mesma carinha. Isso. Nossa, De mesma cabelinho carinha, diferente. Menos mesmo loira, talvez. uma filha linda, ruiva, Ai, que bárbaro. muito Tá vendo? legal. Que Então, bom. você que ficou os 4 anos no grupo, e eu queria que você falasse um pouco agora do Pepe, se você passou, Olha, você estava os... no tempo que o Pepe aí administrou o grupo também, fez coreografia, ou ainda você já tinha saído? no Centro Flamenco Pepe de Córdoba, eu lembro de estar lá fazendo uma aula de... Ele estava ensinando, eu acho que era uma colombianas de castanhola. Super difícil para mim. E aí eu estava lá tentando, né? A castanhola eu aprendi direitinho com a Laurita, mas a minha castanhola que eu tinha naquela época era uma castanhola horrorosa, pesada, alta, que eu não conseguia tocar direito. Aham. Para ir achar uma castanhola, alguém que vendia uma lucero-tena de madeirinha naquela época era Era, né? importada da Espanha, era tudo uma fortuna, né? O meu sapato de Flamengo primeiro era um sapato desse da Capésio, esse, que eu mandei no sapateiro, pôr não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquela coisa. Vestido, imagina. A gente só tinha sapato Capésio. O primeiro sapato que eu tive do Eduardo Ramírez, eu falei, gente, que Não, demais! Porque o Edu fez uma revolução depois no fez uma sapato. revolução quando ele fez sapato, mas antes disso tinha um sapateiro que Ah, tinha um sapateiro em Perdizes, um mas eu nunca sapateiro tive em sapato dele. Perdizes, isso, que fazia sapatos por encomenda. Custava uma fortuna também. Exatamente. Mas era difícil, hein? Como era difícil. É, Castanhola, então, pelo amor de Deus. imagina, que Nada nem fácil. hoje. Hoje as crianças estão tudo fácil. Vai aí no YouTube, tem aulinha, tem não sei o quezinho. Tá tudo na internet, né? E me fala da dona Laurita. A Laurita, eu lembro que a Laurita, eu adorava a Laurita também. Eu fiquei super... mas ela tinha um jeito de ensaiar que eu ficava... Como que não vai ensaiar? Não vai fazer técnica primeiro? Não tinha técnica. Era chegar na aula já, pum, 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 só. A gente tinha que sair imitando. E eu vinha de uma escola que era técnica primeiro, senta no chão, estica, plié, dégagé. E aí, quando chegava na hora do... Aí, a Laurita não tinha técnica, ela chegava lá, já ia sai dançando já. E aí eu lembro da gente estar ensaiando a Malaguenha e ela falava, e essa volta aqui, que era uma volta, uma pirueta com a perna fazia um rondejão, tom, trorion, tom, 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 trorion, e ela falava, mas quantos desses a gente faz? Ela falava, não sei, até a música mudar e fazia assim, pum. Aí eu falava, mas como? Porque nas coreografias do que eu estava acostumada era na música, assim, Claro. 1, 2, 3, no 6 você faz isso e no 8 você tá aqui. E aí a Laurita era, não sei Intuitivo. quantos passos você faz daqui para lá, até a música mudar. E eu ficava, Ouvido, exatamente, menina. Dança na música. isso, era no ouvido. Era uma coisa. E os ensaios também, eu lembro que demorava. Era muito difícil para mim sapatear. Mas eu também era acho que era muito criançona. Eu ficava, quê? Nem lembro de quão sério, mas eu lembro da gente ensaiar. A gente eram todas novinhas, né? Eu entrei no Laurita, acho que eu tinha 19. Não, você era mais nova que eu, né? Eu já entrei lá com 25, 26, 27 anos, entendeu? Eu já era formada bailarina, já estava assim, não, mas flamenco a gente pode dançar até ficar velha. E é isso que eu quero dançar até ficar velha, caquética, imagina. Que difícil. Ai, Gi, que demais. Ô, Gi, você sabe que você vai ser entrevistada de novo, né? Você vai ter que estar aqui na live do Tarantos. Não tem Foi uma problema delícia. nenhum. Você estava na live da Ângela, né?
Eu assisti a live da Ângela, Muito legal, muito legal. muito E todo gostoso. mundo do Tarantos assistindo. Então, eu quero trazer toda essa galera do É. Tarantos para falar. Que Na verdade, era. acho que live da Ângela, eu acabei ficando. Eu tive que sair no final, eu perdi o final, mas eu assisti de novo quando ficou lá. Foi No, muito legal. é. Muita gente participou também. Muito Foi gostoso lembrar o Ney. Foi super legal ouvir o lado do Ney, porque eu, na verdade, não lembrava. Eu lembrava do Ney dançando, do Ney dançando com a Yara. Comigo nunca dançava nada, eu estava lá só para dançar as coisinhas de grupo e a sevilhana, né? Então, muito, muito legal saber as histórias de que ele fez em Belém, porque a gente não lembrava. O que ele tá fazendo em Belém? Eu não lembrava. E eu cheguei aí a Belém, mas eu fui em Belém. Para Belém eu fui lá em 93 com o Tarantos. Já não era mais com a Laurita. Então foi completamente outra momento. vibra. Isso, outro momento. Muito legal. Super saudade de você. Vamos E se ver. guarda essa foto. Guarda esta foto e tudo que você tem, porque a gente vai fazer um dia, nós vamos ter um arquivo e nós Tem vamos uma passar foto isso de mim pra com essa todo- roupinha na casa da minha mãe. Ela tem uma foto Quer minha. dizer que era o seu namorado fotógrafo? Essa aí foi Eu outra. namorava um carinha que chamava Zé e ele estava fazendo curso de fotografia. Lembro do Zé. O Zé, ele fazia curso de fotografia. Aí ele veio, ele pediu, por favor, para tirar foto da gente. Acho que eu E lembro. depois dava as fotos de presente. E aí a gente teve uma apresentação naquele salão internacional, não sei o quê, que a gente dançou a Pelé da Laurita. A Peleia, A Yara Pelé. Castro, eu e você com a faca. Isso, que a Yara e a Yarinha se pegavam a tapa, e aí tinha um truque, tinha uma manguinha do vestido que saía assim, com véu. Essa peleia da Yara e da Yarinha era excelente. Eu não sou dessa parte, eu sou da parte pós. Eu era do grupo de uma, e eu ficava atrás. Fazendo sapateado. Saía um pedaço da roupa, né? Já tinha uma manga falsa. Já tinha manga falsa para arrancar isso. E aí o Ney pegava a Yara no colo e levava a Yara embora. Isso. Ai, meu Deus, amei isso. Gi, Uhum. super prazer. Até a Beijo próxima. enorme. Até a próxima. Se cuida aí muito, tá, minha Estamos linda? aqui, tô em casa faz 7 semanas já. Trabalhando em casa, né? Hoje eu dancei Claro, com uma não louca. podemos parar, né? Isso. Com certeza. Um beijo gigante, Um tá? beijão. Muito obrigada. Tchau, obrigada. A Priscila, eu sei que ela lembra nada. Será Priscila, que eu deixei você por último, porque você é a melhor cabeça de todo mundo. Tenho certeza absoluta. E a Yara me falou que você é o fim da primeira fase, começo da segunda, ficou na terceira. E fui ficando, né? Então Na você verdade, você assim, que vai lembrar de tudo. mais ou menos, porque mesmo eu não estava no Laurita, mas eu lembrava do Laurita porque Então, eu sou fala como contemporânea você da Ana começou. Esmeralda. Então, né? você começou na Ana Esmeralda Flamengo, sua vida flamenca. Então, eu comecei na Ana, eu fiquei 5 anos na Ana, e a gente na Ana dançava muito pouco, e naquela época tinha uma rixa entre os grupos, né? E a gente não podia ver vocês dançando. A gente era da Ana e não podia assistir, então a gente saía Gente, escondido. ouve isso. Eu falei na minha live. A gente era Não podia proibido de ir assistir. no show do outro. Era proibido. Então a gente saía escondido. Eu, uma outra menina, a Sila Alonso. Quem que estava no dançava seu grupo legal. da Ana Esmeralda nessa época? Eu queria saber. Era a Vera, que vinha do Rio, eu, Vera. a Silvana, que é uma Silvana. menina que está na Itália agora. A Claudinha Barnabé entrou depois. Nessa fase, acho que ela ainda não estava. Tinha uma menina que era a Ana Cristina, tinha a menina Leda Catunda. Era um grupo assim. Quando eu entrei na Ana, o que aconteceu? Tinha acabado de sair um pessoal que era o corpo de baile dela e montou o Tarantos. Então ela estava totalmente desfalcada. Foi quando a Ângela contou que ela tinha saído da Ana Esmeralda para montar o Tarantos. Exatamente. Eu fui A fazer Ângela ficou 2 anos na Ana e daí montou o grupo, se não me engano.
né? Exatamente. Eu vou falando com você, eu vou procurar aqui um lugar para pôr a bateria, porque eu estou ficando sem bateria. Ah, tá bom. Pode ir andando, Tá? vai lá. Vou andando e vou achando onde eu pus meu carregador, que eu não lembro também. Bom, Tá. enfim. E aí, deixa eu ver se meu namorado acha meu carregador. Amor, você acha meu carregador, por favor? Que eu tô falando aqui com a Dé. Pelo amor de Deus, amor. Pelo Não amor de podemos Deus, perder. amor, que eu ficar aqui olhando todo mundo. Ah, não, achei. Ai, que bom. Bom, então é o seguinte, eu fui Você entrou nessa segunda fase que você está falando da Ana Esmeralda, quando a segunda Ângela fase mais que uma galera saíram. Uhum. Exatamente, ela estava meio desfalcada. Aí o que aconteceu? A gente dançava muito pouco na Ana, muito pouco, porque ela só queria teatro, ela tinha aquele conceito de companhia, né? Era aquela coisa, o figurino era nosso, o figurino era dela, tinha uns baús, a gente abria o baú, pegava o figurino e tal. E ela só queria lugares muito legais para dançar. E a gente não dançava nunca, a gente louca para ver show, a gente saía escondida. Ia ver vocês no Azul da Meia-Noite. Escondida? A gente Eu ia nunca fiz escondido. isso, na Laurita. Não, a gente ia escondida ver o Laurita Castro, que não podia. Então a gente ia no Azul da Meia-Noite, ia no Honorable Società, ia em todos esses lugares. Tudo. Ai, que legal. Não, era muito legal. A Sila deve lembrar dessa história, né? Que ela era do grupo. Fantasiadas, né? Porque ninguém podia descobrir. Exatamente. E aí a gente via vocês dançando aquele monte de coreografia tal. Até que uma vez a gente foi ver vocês no West Plaza. E aí estava o Pepe dançando. E ele já estava montando coreografias. E eram umas coreografias super legais, era uma coisa super flamenca. E aí eu falei, eu vou fazer aula. Comecei a fazer aula com a Yara na Steps da Teodoro Sampaio. A Steps antiga, que era gigante, era onde hoje é um correio. Estava nos subterrâneos, né? Eu lembro. Exatamente. As salas tinham assim, a Yara tinha muito aluno. Era uma coisa enlouquecida. Ela tinha assim, cada turma com 20, 25 alunos. Não sei como ela conseguia dar aula para tanta gente na sala. Uhum. E aí eu fui, comecei a fazer aula com ela. Aí ela tinha um estúdio que não era o de hoje, era uma salinha muito pequena na casa dela. E quando eu estava fazendo aula com ela, de repente, de novo, a mesma história. Sai metade do grupo e funda o raiz, e ela fica sem ninguém, com um monte de contrato. Ela fala assim, eu tenho pousada, eu tenho não sei o que. Mas, Priscila, pera um pouco. Você ficou 5 anos na Ana Esmeralda e saiu mais ou menos em... Eu não lembro direito a época. Eu acho que foi em 90 e poucos, porque eu fiquei na Ana 89, 90, 91, 92, 93, uma coisa assim. Aí eu vou, né? Vou fazer aula com a Yara e ela me cata, olha, eu estou com um contrato indo para a pousada do Rio Quente, eu estou sem ninguém, estou sem corpo de baile. Você vai? Eu falei, vou, né? O que eu tenho que fazer? Então já foi quando a gente saiu para montar o Raiz. Exatamente. Tinha o Ney. Tinha sobrado um Ney, mais algumas pessoas. Uma Luciana do Olho Verde, super bonita. A Luciana... Não lembro o nome. Que não é a Luciana do Alan, né? Isso, que tinha sido da Ana Esmeralda também. Ah, tá. E aí foi quando eu entrei... 92, isso, Yara. E aí foi quando eu entrei, peguei assim... Ela falou assim, olha, você tem que pegar as coreografias. Eu peguei 11 coreografias em 2 semanas e fui, né? Tipo assim, apaga a fogueira. E aí eu fui ficando, conheci o trabalho do Pepe, conheci o trabalho da Laurita posterior ao trabalho da Yara. E a Laurita, gente, eu assim, sempre aprendi muito com ela, porque ela tinha coisas assim fantásticas, né? As montagens dela, os personagens. Quais foram essas montagens? Essas que o Ney falou, você também participou? Como que foi? Você falou que dançou também com o Ney, né? Essa peteneira. Dancei peteneira. E ela era muito engraçada, né? Porque ela começava as coreografias pelo final. Sempre. A gente falava, mas não, vamos começar pelo final, porque é o seguinte, a impressão que fica no público é do final.
Não adianta você acertar o começo. Você tem que acertar o final. Porque você pode errar o começo, mas se o final tiver certo, tudo bem. A impressão fica de uma coisa boa. Não é, gente? Ai, que fofa, gente. Que Isso é demais. fantástico. E ela sempre começava pelo final. É muito legal. E aí eu Cara. dancei a peteneira, que ela falava, filha, você chora e morre muito bem. Você morre... Você morre muito bem. Então você vai fazer a peteneira, você chora e morre. Aquela sua morte no final é perfeita. Então tá bom. E aí eu fiz a peteneira, aprendi muito. Ela tinha uma forma, era uma criatividade assim, que vinha a jorro, né? É. Né? Ela ia montando, era uma parte meio de experimentação. Né? Ela ia experimentando, ia vendo, ia fazendo. Não, isso dá certo, aquilo não dá. E fiz as 7 Carmens, né? Ah, É, a Simone Gambirage já me comentou uma vez, né? A Simone, eu acho que estava nessa época no Laurita, né? tava no Laurita. Ela veio depois, veio a Simone. Foi uma outra fase, porque eu estive no Laurita, estive no Centro Flamenco Pepe de Córdoba, fui da primeira leva de professores do Centro Flamenco, o Devo Isayara e ao Pepe, que me deram essa oportunidade. Eu estava começando, né, como professora. E aí dei aula no Centro Flamenco. Aí depois saí do Laurita, fui para o Raiz, dancei com você, fui do grupo, voltei para Priscila, você foi de todos os grupos. Sim, teve uma época que eu consegui a façanha em São Paulo de dançar em 3 grupos ao mesmo tempo. Eu era do Raiz Dança Teatro, eu era do Laurita Castro e eu era da Ana Morena. Dançava com a Ana Morena e com o Beto. É. Era osso, mas foi assim uma experiência incrível, né? Muito Você legal. trabalha com 3 grupos com direções e linguagens tão diferentes ao mesmo tempo. Foi Foi rico, assim, né? muito gratificante. E Então, o período que você teve na Ana foram 5 anos. Então, você pegou a Laurita bem nesse momento de transição, saindo da primeira fase para a segunda. para a E aí você ficou na segunda e na terceira, porque daí tem uma galera que veio depois, que é a Lê Calaf, o André, né? Então, isso já era bem depois, porque eu fiquei na primeira fase, que as Que a meninas gente ainda tava, né? eram a Luciana do Alan, era uma menina que chamava Magrinha Fofa, Viviane Siloto, Ilka Bezerra, Andreinha Carvalho, Cíntia Ruela. Cíntia Eu Ruela. dancei muito com a Cíntia. Uhum. Tinha a O Rosa. Atlas é a Shirley, a Yara tá falando. Então, o Acras e a Shirley eu peguei muito no comecinho. Quando eu Uhum. dancei um pouco com eles, a gente chegou a fazer algumas coisas juntas, e aí eles foram fundar, junto com a Sila, o Alândalus. Isso, a Andaluz com o Luciano de Paula. Com o Luciano de Paula, exatamente. Né? Uhum. Tanto que a primeira vez, me parece, que eu fui no estúdio da Laurita, que já era na casa dela, não era escola ainda, foi fazer um curso que a Shirley e o Aquilas tinham acabado de voltar de Madrid, e eles tinham trazido um material do Ciro. Uhum. E eles estavam dando um curso e passando esses passeios. E era uma coisa assim do outro mundo pra gente, né? Do outro mundo. Falei assim, meu Deus, olha, contratempo, umas escovilhas que entrava a planta no contratempo e falava, meu Deus, eu quero isso, né? Uhum. Então, eles foram anteriores, né? À minha entrada. Eu peguei o finalzinho com eles e aí já peguei essa fase. Depois o Aquiles é da primeira geração junto comigo. Eu me lembro dele. Sim, depois era do TBC. É. Não só ele, eu lembro que quem começou era o Aquilas, você, a Jussara Corrêa. A Jussara também. A Jussara Corrêa estava com vocês. Saiu do Laurita para montar o trabalho dela. Exatamente. Dali saiu muita. Tinham 3 escolas em São Paulo, que eu lembro, assim, que era a Paula Martins, a Ana Esmeralda e Laurita Castro. E depois tinha no Clube Hispano, que era outro, e eram essas pessoas. Era o grupo do Rocio, que a Iraci me contou lá toda a história semana passada. Exatamente. E o guitarrista que tinha era o Pedrinho. Uhum.
né? Que era um senhor, depois tinha o Fernando. E eu lembro do Pedrinho falar, ai, mas o Fernando é estilinho Paco de Lucia. Mas isso Uma você tá coisa lembrando assim. na Ana Esmeralda? E isso, o Pedrinho na Ana Esmeralda, era o Pedrinho que tocava. Um E senhorzinho, com sabia pra que caramba, artistas que tocava super. cantavam com a Ana Esmeralda? Você lembra quem cantava? Como que eram Tinha o os Henrique músicos? Barbeiro, O que Henrique era Alonso. o Henrique Aham. Alonso. Tinha o Henrique, que era o pai Henrique do Kiki, Espanha. né? O Henrique Aham. Espanha. Tinha a Marta, que era A a Marta. esposa, né? Que era uma Aham. figuraça. Aquilo, ela é um personagem. Eu lembro ela É, cantando. Ela cantava rumba e ela fazia a roupa dela e ela era punha um demais. vaso de flor quase aqui em cima. Ela era todo personagem. Ela roubava o show, a Marta. Ela era uma Então coisa. ela também trabalhou com a Ana, né? Sim, trabalhou com a Ana. Quem mais que tinha? Tinha o José Maria Madri. Aham. Tinha Essa daí. quem mais? Além do José Maria Madri. Eu lembro dessas pessoas E o cantando. Pedrinho era a guitarra principal. Depois o Fernando foi para lá também tocar, né? Fernando foi. Depois tinha um outro rapaz que tocava, que era o Sorondo, que era Sorondo. uruguaio. Aham. Que era o marido da Morita, né? Exatamente. Eram essas pessoas que estavam sempre ali. E era legal porque você trabalhava com uma geração, eles eram espanhóis, né? Então você Aham. tinha contato com uma geração realmente que tinha um conhecimento, não era super flamenco, mas eles cantavam uns fandangos maravilhosos, cantavam alegrias, eles cantavam muita coisa. Aham. Depois deles, eles pararam de cantar, a gente ficou meio que. Tinha Marisol, e quem Sim. mais que tinha? Tinha um outro menino que a gente chamava de Rondo, que a Yara vai lembrar o nome dele, que eu não lembro, ele era do Rio. E a Aham. gente ia, Ah, o assim, Alex Flores? Alex Flores, que a gente Ah, chamava do sim. Rondo, porque ele gostava do Rondo. É, Então, muito tinha o legal. Alex Flores, Aham. e era. E E aí, assim, então você não foi para a terceira fase do Laurita? Você ficou só no fim da primeira, na segunda, ou você ficou fiquei no com fim ele? da primeira, fiquei na segunda, depois eu fui para a terceira, porque teve uma época que fechou o Centro Flamenco e ela passou para o estúdio dela. Quando ela Certo. passou para o estúdio dela, que surgiu, né? Que entraram no grupo André Pimentel, Alessandra Calaf, acho que Hum. aí que foi a Simone Gambirazio. Eu sei Adriana Pérez, não a é? Adriana Pérez, né? Aí que veio o Miguel Alonso. Eu sei Ah, que era muita gente. A gente trabalhava demais. Eu lembro que uhum. tinha momentos, Fernando César também era do grupo. Eu lembro que tinha dias, assim, fins de semana, que dividia o grupo em três e ia cada grupo para um lado. Eu peguei uma Fazer um fase show do em um lugar. Laurita. Eu peguei uma fase do Laurita, na época eu era casada com um guitarrista, que era o Pablo Ah, Oires, sim, e eu peguei exatamente. uma O fase Pablo tocava musical. também no Laurita Castro, né? Não, Ah, o e a Laurita gente tá Castro. falando do Tito. O Laurita Castro eram três guitarras: Tito, Fernando e Pablo. O Isso. Polê na flauta, o Aham. Betão Agerosa na percussão. Uhum. Aí eles chamavam sempre dois cantaores. Então você tinha assim, né, uma orquestra para bailar. Era uma coisa que hoje em dia fica meio inviável por questões realmente financeiras e de possibilidade de agenda, né? Hoje Mas tem antes era um muitos pouco grupos. diferente, né, Priscila? Não, A relação com o profissional, com o músico, a gente dentro do grupo, todo mundo tinha uma coisa de vestir mais a camisa, né? Então, eu acho ninguém perguntava que qual que é o cachê que nós vamos ganhar para fazer tal não, coisa. Imagina, não. jamais. Não tinha cachê, não tinha financiamento. A gente pegava teatro, pagava com bilheteria. Primeiro É, que o valor dos teatros eram mais baixos, né? é, Então a gente as conseguia condições eram mais pegar. baratas. Eu lembro que a gente fazia temporada no Teatro Mambembe. Quem bancava a gente? A bilheteria. Era Exatamente. assim, ia com a cara e com a coragem, né? Uhum. E assim, eu aprendi muito. Eu acho que hoje em dia a gente Fala não um tem pouco do isso. Pepe e da Laurita, então. O Pepe para você, pessoa Pepe de Córdoba. Olha, o Pepe foi, assim, a pessoa que me iniciou no Flamengo foi a Ana, mas a Uhum. pessoa que me transformou em profissional foi o Pepe, né? Uhum. Assim, que fazia aula, me deu oportunidade de dar aula,
de estar no Centro Flamenco, ele montava as coreografias, a gente ensaiava até 11 horas da noite, ele era incansável, de uma criatividade maravilhosa, entendeu? Então, assim, e era assim, ele montava muito, ele era muito criativo. E a gente presenciava essa montagem em sala de aula, né? Então, tinha o Fernando na guitarra, ele montando, o cantaor ali, trabalhei muito com o Mário Vargas, muito, porque o Pepe gostava muito do cante do Mário. Era incrível, né? Era um cantaor. A gente via essa montagem, tudo que eu sei de estrutura de baile, eu aprendi com o Fernando de la Rua, no Laurita Castro, com o Pepe e com a Yara, e com essas montagens que eles faziam para o grupo, né? E hoje eu tenho mais maturidade para entender o que eles faziam. Na época a gente ficava meio com o saco cheio, por que está discutindo? A gente queria pegar o passo e ir embora para casa. Exatamente. Né? E hoje eu falo, gente, hoje eu sei o porquê da letra que sobe, que desce. Aquilo já estava sendo feito em 90 e tantos no Laurita. Lógico. Já estava. O que hoje estão achando, né? Não, já estava sendo feito, já estava ali, já estava tudo ali, já estava tudo pronto. Eu acho que a gente não tinha maturidade de entender o que estava acontecendo naquela hora. Talvez até dar valor de outra forma, né? Exatamente. Mais na música, né? Ou era sempre o imediatismo da coreografia, né? E eu acho que uma coisa que a gente tinha mais, e que você até comentou isso, a gente tinha um espírito de companhia, de grupo, né? Hoje eu vejo um momento muito de solistas. Muito solista. Sou eu, meu solo, eu vou lá. Não, vamos fazer um show com fulano, fulano, fulano. O que vai ser? 4 solos. É legal você ser solista. Você tem que dar conta do recado sozinha. Mas essa troca de você fazer parte de uma companhia, isso é uma experiência incrível. Exatamente. Isso não é para todo mundo. Isso você cresce, né? Você aprende a compartilhar e a respeitar o outro. Você cresce demais. E agora fala da dona Laurita para encerrar. Da Laurita, gente, olha, eu tenho grandes lembranças da Laurita, mas eu lembro dela, porque ela tem coisas que são muito da Laurita. Por exemplo, quando a gente dançava bem, às vezes ela fechava uns shows, causos, né, de dona Laurita, ela fechava uns shows, ela. Aí a gente ia, tal, ela levava a gente, seu Manuel, com aquela paciência. Seu Manuel era a pessoa mais doce e querida que eu conheci na minha vida. Era paizão de todo mundo, né? Super. Aí eles levavam a gente de carro, aí a gente dançava bem. Ela falava assim, filha, você dançou muito bem, sabe? Eu vou dar uma gorjeta para você. E daí ela aumentava o seu cachê quase o dobro e ela dava uma gorjeta. Isso era fantástico, isso era a generosidade dela, o agradecimento dela, era essas coisas, né? Ela era incrível, né? E não sei, é única, não vai ter outra, né? A Laurita. E a gente aprendeu, e ela era realmente essa coisa de mãe, de grupo, e ela tinha umas coisas engraçadas. A gente chegava para ensaiar, chegou a primeira bailarina do Laurita Castro. Eu entrava, chegava outra. Chegou a primeira bailarina do Laurita Castro. Aí chegava outra. Chegou a primeira bailarina do Laurita Castro. Eram todas as primeiras bailarinas. Isso era ótimo. Isso era fantástico. Isso era bem ela. Porque daí já não criava competição com ninguém, todo mundo era igual, né? Não, todo mundo era a primeira, todo mundo era ótimo. Pena que eu peguei uma fase que eu não pude curtir a Laurita o máximo, porque eu peguei uma fase do Laurita Castro, onde estava o Pepe, e começou essa coisa desse intercâmbio com a Espanha, de ir para a Espanha, pegar repertório e voltar, e querer fazer o que estava sendo feito lá. E nessa fase, a Laurita ficou um pouco ali, não tão protagonista, né? Claro. A gente fazia os espetáculos, abria com a parte da Laurita, que era incrível, a segunda parte era flamenquíssimo. Mas eu não pude curtir ela tanto como vocês na primeira fase, onde ela estava à frente, né, de tudo. E mas, era onde eu acho que é a fase que ela estava mais potente, né? Que ela realmente mandava todo mundo. Não, fica quieta aqui. É assim, assado, assado. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, ela era a diretora, né? Coreógrafa, e foi maravilhoso.
Foi E maravilhoso. eu cheguei a acho que essa dançar fase- muitas coisas de clássico espanhol com ela, né? Eu lembro que É. a primeira coreografia que eu dancei junto com o André no Laurita, que eu levei ele para lá e falei, venha para cá dançar, foi Córdoba. E ela Aham. achava que o André era bailarino clássico. Não, agora você dá pirueta. E ele olhava para mim e falou assim, mas eu não sei dar pirueta. Eu falei, fudeu, vai ter que dar pirueta e tocar castanhola junto. E a gente Vira aí, meu filho. dava o negócio. Foi ótimo, foi Ai, que ótimo. legal, que legal. Mas Que é bom. muito legal. Obrigada, então, por ter participado. Acho que você vai ter várias lives coletivas, porque já que você participou de todos os lugares, você vai estar sempre aqui Todos. com a gente. Na verdade, eu participei do Laurita, e do Laurita foi o EFIC, né? Que era o. Eu continuei lá, acho que eu vou ser a vida inteira. É uma coisa que não dá para deixar de ser do Laurita Castro, né? Você é, você é. Eu vou morrer sendo Laurita Castro. Não, e é importante a gente saber nossas raízes e passar isso, né, para eles. Enfim, a Yara e o Fernando estão ainda em superprodução pelo Brasil inteiro, todo mundo conhece. Mas esse resgate de como começou com a Laurita, né, que é isso que a gente está falando, essas começo, essa primeira fase, foi incrível, né? Uma mulher com uma espontaneidade, com uma criatividade. Exatamente. Ela já pensava na dança no todo. Ela não pensava só no passo, não, era na dança no todo, na colocação, no teatro, na interpretação. E dentro do repertório que ela conhecia, ela te dava uma base, ela sabia o que ela queria, e ela sentava naquele piano, a hora que ela sentava no piano, porque ela dava aula tocando piano, que eu não conhecia, né? Saiba que ela tinha um piano na sala de aula, e a gente fazia a aula de sevilhana com ela tocando. Ela tinha a partitura ali. Isso é incrível. Isso é incrível. Minha história toda, toda a minha fase no Laurita Castro era no piano. Era maravilhoso. Exatamente. Exatamente. É muito legal. Querida, Beijos. a gente se vê. Super obrigada pelo teu depoimento. E a gente queria isso, relatos de visões diferentes para acrescentar mais coisa, né, sobre essa história. E a gente vai se falar, porque esse projeto começa agora, mas não vai acabar nunca mais, né? Porque é tanta gente para falar. Mas é muito legal, né? A gente lembrar do passado é maravilhoso. Não, tem história atrás de história. É só me chamar que eu vou contando. Pri, eu sei que você lembra muito bem de nome das pessoas da lista que você fez agora. Nossa, foi maravilhoso. Então tá bom. Obrigada, viu? Eu que super agradeço, Dé. É um prazerzão. Beijo para todo mundo que ficou aí até agora assistindo.